Bora para o segundo vídeo da série Comprar ou Correr, os maiores dividendos da Bolsa Brasileira. E hoje vamos falar um pouco da Melnick, que bateu 35% de dividend yield nos 12 meses. Vamos falar de indicadores, de resultados, conhecer um pouco mais a empresa e no final do vídeo eu vou dar minha opinião sincera sobre ela. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento, sem enrolação, bora lá? Então, só para contextualizar, já fiz o vídeo falando sobre a Sim e agora passei direto para o terceiro lugar falando da Melnick, principalmente porque a Monteiro e Aranha têm muitas poucas informações sobre ela, a apresentação de resultados também é muito crua, então fica muito difícil de encontrar boas informações para poder trazer aqui para vocês. Então dessa vez eu vou pular direto para a Melnick e eu vou depois tentar encontrar melhores informações para trazer um vídeo completo. Então vamos conhecer um pouquinho da Melnick. Com 50 anos de história, está entre as maiores incorporadoras do Rio Grande do Sul em termos de volume de lançamentos e valor geral de vendas. E esse é um case de sucesso comprovado pelo histórico de lucratividade e rentabilidade, com um dos maiores retornos sobre o patrimônio líquido médio do setor imobiliário nos últimos anos, mesmo em períodos de severa crise. Por exemplo, apresentou resultados elevados e consistentes, com um ROI médio de 21% nos últimos 10 anos e um lucro líquido médio no período de crise entre 2015 e 2019 de 74 milhões, sem nunca ter apresentado um ano de prejuízo na sua história. Além disso, hoje a Melnick atua apenas no mercado imobiliário do estado do Rio Grande do Sul. Então, para a gente conhecer um pouco a empresa, esse slide foi de uma apresentação de 2024, então pode ter um ou outro dado desatualizado, mas nos próximos slides eu vou mostrar para vocês os dados do primeiro TRI de 2025. Então, hoje a Melnick tem mais de 50 anos de história e o seu IPO foi realizado em 2020, 84 milhões de lucro líquido médio nos últimos 2 anos, 448 milhões de posição de caixa atual, porém vou mostrar que isso já diminuiu um pouco, principalmente por causa dos investimentos, 1,2 bilhões de valor geral de vendas bruto médio nos últimos 2 anos, e a Melnick detém um alto payout, realmente eles querem distribuir os seus dividendos, 98% do lucro líquido foi destinado em dividendos e recompras de ações nos últimos 2 anos, e eu quero mostrar para vocês que essa é uma empresa que tem caixa líquido, ou seja, tem mais posições em caixa do que dívidas. Vou mostrar um slide atualizado à frente. E aparentemente o IPO da Melnick realmente fez bem para a empresa, conseguiu fazer com que ela crescesse de uma forma exponencial. Percebam que o IPO foi ocorrido em 2020 e o valor geral de vendas bruto médio saiu da casa dos 650 milhões para um valor geral de vendas após o IPO de 1,2 bilhões, ou seja, um crescimento de 83%. E o valor geral de vendas líquido saiu de 503 milhões para 717 milhões, uma alta de 42%, olhando até 2023 e pegando dados mais atualizados. O valor geral de vendas saiu de 1,2 bilhões para 1,5 bilhões em 2024. Então, realmente, a Melnick tem tido um crescimento muito bom, visto que esse é um ótimo indicador para se olhar em empresas do setor imobiliário. Agora, já falando do primeiro TRI de 2025, a Melnick fez 130 milhões em vendas, que foi um crescimento de 55% em relação ao quarto TRI de 2024, entregou 282 milhões de reais em unidades comercializadas e hoje 95% das suas unidades já foram vendidas, 48 milhões de geração de caixa operacional, 352 milhões de posição de caixa bruto e fez 150 milhões de redução de capital paga aos acionistas com 22,5% de rendimentos. Vamos lá, um slide à parte apenas para falar de proventos. Para quem não conhece o termo VSO, isso significa a venda sobre a oferta. Então, em azul escura, a venda sobre a oferta de lançamentos. Em amarelo, venda sobre a oferta dos estoques. E na linha tracejada seria o consolidado. Então, eu prefiro já olhar diretamente o consolidado da empresa, que no primeiro TRI de 2024 havia 24% das vendas sobre a oferta e no primeiro TRI de 2025 caiu para 10% de vendas sobre a oferta. E percebam que foi principalmente o impacto causado por causa dos lançamentos.
Não houve nenhuma venda nesse setor justamente porque a Melnick não fez nenhum lançamento no primeiro TRI de 2025. E olhando um pouco a composição por unidade de negócio das vendas, 89% veio da incorporadora, 5% da urbanizadora e 5% de open. E pegando um pouco do percentual vendido pelo ano de entrega, percebam que para 2025 as unidades que serão entregues já estão 86% vendidas. Para 2026, 71% vendidas. Para 2027, 55% vendidas. E para 2028, 40%. Então é um bom trabalho que a Melnick faz no sentido de, desde a planta, já comercializar a venda desses apartamentos para fazer a entrega somente em 2027, 2028 e anos à frente. Percebam que para 2025 deve haver 575 milhões em comercialização entregues, em 2026 1,3 bilhão e para 2027 1,4 bilhão. E falando um pouco da capacidade operacional, o setor de incorporação detém a capacidade de manter 12 canteiros ativos, o setor de urbanização 6 e o setor de open 1. Em unidades de construção, o setor de incorporação consegue atingir até 2.318, o setor de urbanização 2.377 e no setor de open 320 unidades. E aparentemente a Melnick tem tido uma relação positiva e muito estável nos seus indicadores financeiros. Percebam a evolução da receita líquida. O segundo TRI de 2024 há um asterisco que a própria Melnick nos diz que foi um trimestre atípico em função das fortes cheias ocorridas no estado do Rio Grande do Sul. Porém, excluindo o segundo TRI de 2024, percebam que a margem bruta se mantém de uma forma muito estável, na casa dos 25% a 30%. E o lucro líquido, apenas um ponto foi o primeiro TRI de 2025, principalmente impactado pela falta de lançamentos, 9,4% de margem, porém a Melnick sempre se mantém nessa margem entre 17%, 20% e 16%. E aqui um ponto que eu queria chamar a atenção. Hoje a dívida bruta da Melnick fica na casa dos 350 milhões e o caixa da Melnick são de 352 milhões. Então, apesar de ser praticamente nulo, hoje essa é uma empresa caixa líquido, ou seja, tem mais dinheiro em caixa do que dívidas, cerca de 2,5 milhões de caixa líquido e uma alta geração de caixa. E um detalhe que a Melnick vem queimando um pouco do seu caixa para poder fazer a sua redução de capital e também deter rendimentos sobre a ação. Percebam que o caixa líquido no primeiro TRI de 2025 era de 104 milhões e o caixa líquido final de 2,5 milhões, uma variação negativa em 102 milhões, principalmente causado por causa da redução de capital em 150 milhões. E realmente a Melnick está destinando grande parte do seu lucro como forma de destinação em dividendos. De 2008 até 2019, antes do seu IPO, detinha um payout médio de 90% e após o seu IPO tem mantido esse payout na casa dos 100%, com dividendos na casa dos 9%, 11%, 10% e 9,6% para 2024. Porém, nesse slide não contempla os altos dividendos que já foram pagos em 2025, por isso que o dividend yield da Melnick nesse slide fica na casa dos 9,6%. Porém, houve um alto pagamento de dividendos para 2025, o que aumentou de forma substancial os seus indicadores nos sites. E a Melnick também tem feito um bom controle de suas despesas. Percebam que a média entre 2019 a 2021 era de 6% em relação à receita e baixou para 5%, uma queda de 9%. E entre os seus pares, entre seus concorrentes, a Melnick ficaria em segundo lugar olhando por esse indicador. Agora, já passando para a minha visão, a minha opinião pessoal sobre a empresa, vocês sabem os requisitos que eu gosto de olhar quando eu estou analisando uma ação. Primeiramente, tem que ser uma boa pagadora de dividendos, preferencialmente tem que estar num bom setor, principalmente dentro da filosofia do Luiz Barsi, do BEST, que são bancos, elétricas, saneamento, seguros e telecom. Tem que ter uma dívida controlada, tem que estar em bons preços, porque é o que eu sempre falo, não adianta comprar uma ótima empresa por um mau preço. Então não adianta você comprar um Banco do Brasil num preço exacerbado, num Banco Itaú num preço muito alto. A gente tem que comprar
comprar boas empresas também em bons preços. E o mercado direto bate em algumas cotações, bate em algumas empresas sem ter acontecido muitos ruídos. E são nesses momentos que a gente tem que aproveitar. E após passar por esses 4 pontos, nós vamos olhar para os seus indicadores fundamentalistas e tentar olhar um pouco para frente para enxergar um futuro positivo dentro da sua análise. E falando um pouquinho dos pontos dos slides anteriores, hoje a Melnick tem o check no pagamento de proventos. Esse seria um bom setor de investimentos? Deixei um amarelo porque cada um tem a sua opinião, principalmente por setores. Esse, particularmente, não é um setor que me atrai, não é um setor que eu gosto. O setor imobiliário tem uma função muito cíclica e diversas construtoras e incorporadoras quebraram ao longo do tempo. Então, hoje eu não gosto desse setor, mas é uma opinião um pouco mais pessoal. A Melnick detém uma dívida controlada, porém, na verdade, ela nem detém dívida quando a gente olha a posição de caixa líquido. E hoje ela estaria num bom preço? Vou falar um pouco mais sobre isso no próximo slide. Falando um pouco dos indicadores atuais, hoje a Melnick está numa cotação de 3,33, um PL de 11,74, um preço sobre valor patrimonial de 0,86, dividend yield dos últimos 12 meses de 35% e desde seu IPO em 2020 saiu da cotação ajustada por proventos de 4,50, chegou a cair para a faixa dos 1,60 e atualmente conseguiu recuperar na faixa de 3,33. E como já falei em alguns slides anteriores, não adianta comprar a melhor empresa do mundo se ela tiver com um preço muito caro. Percebam que no IPO a empresa estava muito esticada, ninguém quer vender as suas empresas por múltiplos baratos. Então a Melnick começou nessa faixa dos 4,50 e o preço sobre lucro em torno de 18 vezes. Porém depois a Melnick começou a dar sopa, o preço sobre lucro caiu para a faixa de 5 vezes e depois disso o preço disparou até meados de janeiro de 2024 e depois a cotação desceu novamente e a Melnick deu um pouco mais de sopa com um preço sobre lucro na casa dos 6 e depois disparou na cotação novamente, saindo da faixa dos 2,50 para atualmente 3,36. Então, olhando por esse indicador, hoje eu acredito que a Melnick esteja bem precificada. E outro indicador que pode nos falar isso, principalmente olhando no setor imobiliário, seria o preço dividido pelo valor patrimonial. Hoje a Melnick encontra-se na casa de 0,6, porém já vem ficando mais ou menos com esse indicador desde meados do meio de 2024. Em janeiro de 2023 chegou a bater quase 0,5, então aparentemente essa é uma região que a Melnick deve ficar para os próximos anos, visto que desde 2021, quando a cotação caiu de uma forma pesada, a Melnick já ficou mais ou menos nessa precificação de preço sobre valor patrimonial, na casa do 0,6. Então, conforme eu havia falado, muito cuidado com o preço que você paga nas empresas, porque se você tivesse entrado no IPO da Melnick, você teria tido uma rentabilidade de menos 25%, enquanto o Ibov no mesmo período foi de 38%, CDI 57%, IPCA 35% e FIX 23% e o IDIV 76%. Então você teria perdido diversas boas oportunidades que a bolsa ofereceu durante esses 5 anos. Então, muito cuidado com o preço que se paga em algumas empresas. E à medida que eu estava estudando a Melnick, foi uma surpresa positiva, apesar de se encontrar num setor que particularmente eu não gosto. A Melnick aparentemente tem feito um bom trabalho, é uma empresa que tem mais de 50 anos de história e isso conta muito para mim, porque empresas mais longevas têm uma tendência de que elas continuem operando por muitos e muitos anos e percebam que com os dados desde seu IPO, a receita líquida vem crescendo com o passar do tempo e a margem de lucro também vem acompanhando desde 2023, apesar dessa queda em 2024. Vamos aguardar para ver como 2025 vai ser para a Melnick. Porém, eu queria mostrar um ponto de atenção no meu último slide. E percebam que a Melnick não foi a única favorecida nos últimos 2 anos, que ela saiu dessa faixa dos 1,60 e chegou no preço atual de 3,30. Percebam que o índice imobiliário, o IMOB, nos últimos 5 anos ficou praticamente estagnado, uma queda de 4%, enquanto a Melnick caiu 22%, mas principalmente após o início de 2023, quando o governo de esquerda entrou na presidência do país, houveram diversos retornos de subsídios e programas governamentais,
Porém, é o que eu sempre falo, pessoal, não precisa de ficar tão ligado nesses ruídos, a gente tem que ficar de olho principalmente no resultado da empresa. Hora ou outra, fatores externos vão melhorar uma empresa que a gente tem na carteira, vão chegar alguns subsídios, chegará dinheiro estrangeiro para poder melhorar um ponto ou outro, mas a gente tem que ficar ligado principalmente no preço, nos indicadores da empresa, para a gente tentar comprar ela no melhor momento possível. Mas me conta aqui, pessoal, você já teve essa empresa em carteira? E essa série você está gostando? Me dê mais algumas sugestões para os próximos vídeos do canal. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço!